Bom dia, povo de Deus. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 15, versículo 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. E alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje narra a multiplicação dos pães. A multidão que se assentava, que buscava Jesus, os doentes que eram curados, ao passo que se via tão grande milagre no meio deles, e eles louvavam e bendiziam o Deus de Israel. Nós precisamos analisar nesse contexto do Evangelho que estar com Jesus significa estar seguro mediante todas as nossas fragilidades. Jesus, ele se compadece da nossa natureza, da nossa fragilidade. Ele se compadece, ele se preocupa com os seus filhos. Ao passo que vamos caminhando com o Senhor, ele percebe, ele sabe que precisamos de suprimentos, principalmente suprimento da alma. Mais do que curar os leprosos, curar os cegos, os coxos, mais do que exercer essa graça na vida do outro, Jesus traz ali a dimensão escatológica do alimento, do pão que desce do céu. Hoje, para nós, a Eucaristia nos alimenta a alma, o coração, nos fortalece para que a nossa caminhada ela seja segura. Jesus percebeu, que se enviasse aquele povo de volta para suas casas, eles não aguentariam, eles iriam desmaiar. Estavam no deserto, junto com Jesus há 3 dias, cansados, Mas Jesus não os deixou sair sem o pão, sem o alimento da alma. Hoje nós temos a Santa Missa, nós temos a Eucaristia, que nos alimenta, que nos sustenta para a caminhada nesse deserto. Na nossa caminhada há muitas tribulações, situações que até mesmo nos desanimam e que por vezes a gente até pensa em desistir. Mas o pão da vida, o pão que é doado, o próprio Cristo, que é o alimento, ele sustenta o nosso coração, a nossa vida, ele nos dá a direção correta nessa caminhada rumo à eternidade. Mais do que curar o nosso corpo físico, Jesus cura o nosso coração. Até que na falta do alimento, na falta da nossa fé, possamos encontrar em Cristo, na Eucaristia, a nossa condição de força, de direção que o Senhor nos proporciona. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos conduza. Amém. Deus abençoe.